Fala, galerinha, eu tô com ele agora, a figura talvez uma das mais importantes, certamente, né? Uma das mais importantes da filosofia. Ele que, visual novo, hein? Visual novo, legal. Mas ele que é uma das figuras mais importantes da filosofia, ele que resolveu a treta entre o empirismo e o racionalismo, né? Também conhecido como inatismo. Então, ele que trouxe, né, a paz desses conflitos aí, que desenvolveu a ideia da imperativo categórico, do reino dos fins, com livros complexos, horríveis de ler, mas com boas ideias. E só ele mesmo. É emocionante falar sobre ele e espero que gostem. É um grande prazer enorme no nosso podcast Deadcast filosófico, o canal do Elenco Morto, trazer essa figura aqui nessa noite para falar sobre um escrito, talvez o mais simples dele, né? O que é o iluminismo. Tem outros títulos também, possibilidades de títulos, mas esse é um dos que eu abracei e essa interpretação, esse título que eu considero talvez mais justo, para falar sobre o homem, a necessidade do homem se emancipar, né? De crescer, tomar autonomia, etc., na sociedade. Então, para falar sobre isso, esse texto, talvez um dos mais simples da sua obra, é Kant, Immanuel Kant. Uma salva de palmas, galera, que ele merece. Uma salva de palmas, galerinha. Na verdade, obrigado pelas palmas, muito obrigado pelas palmas. Vim falar sobre o que é o esclarecimento, né? Também conhecido como o que é o iluminismo, essa libertação do sujeito, né? Das amarras tanto das tradições quanto dos regimes, das ditaduras, das opressões, das ideologias, repito, das ideologias. Principalmente, mais uma vez, das ideologias, essa saída do sujeito da condição da síndrome de Peter Pan. Obrigado pelo convite, fico extremamente lisonjeado. Espero poder colaborar com o canal, né? É isso, bola para frente. Kant, esse esclarecimento, então, é a saída do homem, né? Como no seu artigo, a saída do homem da sua menoridade, ou seja, do seu estado de, vamos dizer assim, de letargia, de torpor. Isso é, os sujeitos que levaria então aos sujeitos fracos, mimados, que não pensam. Não acha que seria mais um reflexo das gambiarras então ensinadas tanto na escola de Frankfurt, a partir dos anos 20, né? O que eu quero dizer com isso? Esse amontoado de ensinos carunchentos, digo, de ensinos arruinados, voltados a uma ideia sempre covarde ou de inveja, muitas vezes, então, na maioria das vezes tacanha, né? Dessa teoria que eles chamam de teoria crítica, no seu pensar. Agora, voltando à ideia da crítica, que faz parte dessa ideia, dessa faculdade que formou tantos esquerdistas assim, né? Nessa linha de pensar, no seu conceber, no seu pensar, criticar tudo bastaria? Então a solução de uma evolução teria base na crítica? Vou dizer primeiramente que mesmo desencarnado nós vemos do alto, né? Não é? Essa habilidade nos possibilita o avanço de algumas informações, né? Quanto à pergunta da falta de autonomia, eu escrevi um artigo em 1783 que tratava disso, uma espécie de previsão, de providência. Observei que já na minha época haviam sujeitos presos em seus medos, inertes em seus mundos, aterrorizados por seus problemas e traumas. É por isso que escrevi, para tentar esclarecer, colaborar, para que clientes de suas dívidas pudessem escolher abraçar o conhecimento ou perecer na caverna. Kant, você acha mesmo que, no caso, o homem, né, homem ou mulher, né, tanto faz, mas o homem no geral,
é o culpado dessa falta de esclarecimento, essa minoridade mental, ou como diria Rousseau, né, o meio o corrompe, né? Você acha que é uma questão da sociedade, que oprime o homem e faz com que, ou através de doutrinação massiva, no caso dos esquerdistas, né, dessa repetição, né, massiva de mentiras na cabeça, dessa, digamos, doutrinação mesmo, ou é por si mesmo, ou é uma coisa da natureza humana mesmo, tender essa preguiça mental, né, essa falta de esclarecimento. Acha que seria então um tipo de vocação da maior parte dos sujeitos, né? Meio que inata, ou seria culpa, digamos assim, de uma má influência, de maus incentivos, né? De más companhias, e você, de maus professores também, né, no geral, né? O que você acha? Alguns nascem com o dom, vamos dizer assim, uma espécie de dom para a derrota, coisa deles próprios. Passam uma vida toda se sabotando, meio que autocanibais, autossarcofágicos, são, como diziam os antigos, cabeças duras, incapazes de perceberem o mundo fora da caverna. Como diria Platão, por mais esforços que as mãos amigas possam fazer, ainda há outros que não, e até nascem com visão crítica, mas são sabotados por ideólogos demagogos. Enterra a juventude por espíritos já contaminados, mas esforçam-se para obter apoiadores para suas ideologias fracassadas, do que para instruírem o caminho da meritocracia, da independência, da autonomia, da autogovernança, do autocontrole. Por último, ainda existem os de terceira ordem, que apesar de serem rotulados como conservadores, possuem boa ética, bom senso e coragem, atributos nobres de espíritos que caminham para uma boa evolução. Esses são pragmáticos, racionais e com humildade para assumirem os erros, e força para mudar quando necessário. Kant, Frankfurt, Sorbonne, London School, Colômbia, Bolonha, UNAM, UNILA, USP. O senhor não acha que pelo fruto se reconhece a árvore? Ou seja, acredita que uma faculdade marxista como essas que acabei de mencionar é capaz de conduzir o aluno para um estado meio que de menor idade, né, em vez de maior idade, de menor idade, uma involução, né, de menor idade, por conta justamente dos professores, né? Professores pueris, né? Toda essa doutrinação, ou o jovem teria forças para resistir. E não considera uma covardia cativar os jovens justamente por não poderem discernir o certo do errado? Como bem disse Voltaire, abre aspas, a guerra é o maior dos crimes. Mas não existe agressor que não disfarce seu crime com pretexto de justiça, cachaças, né? Não é? O que essas tais faculdades teriam em comum, além do marxismo? A ideia de justiça. Mas não como verdade. Mas como via de ação rumo à revolução, a tal utopia, a tal paranoia, a tal miragem, a tal síndrome de Peter Pan, uma grande ratoeira, um engodo como um belo queijo à amostra em cima de uma grande ratoeira. Para os marxistas, os fins justificam os meios. E aonde fica a covardia? A covardia está em terem escolhido jovens. Por isso criei o artigo, e dentro dele o sapelho. Aude! O ousar saber, ou seja, um espírito desconfiado alcança mais rápido sua evolução do que um confiante, digo, que acredita em tudo. Até em histórias da carochinha, em outros termos, uma história tão bem contada que todo mundo acredita.
Kant, se o homem é o próprio culpado por sua queda mental, não acha que a dependência ou o espírito de dependência espicaçado por professores socialistas não instigariam ainda mais um estado de apatia? Digo, professores vingativos que usam do espantalho impessoal do capitalismo para comover os jovens para a revolta contra tudo que não seja covarde ou preguiçoso. O que o senhor teria a dizer sobre isso, visto que possui ideias do alto? É cômodo ser menor, isso traduz um pouco o pensamento da juventude. Se o jovem tem um livro para que venha se gabar, nunca o leu. Ele mostra o livro, mas nunca o leu. Ele explica por meio do que ouviu dizer. Mesmo sem conhecer o seu conteúdo, o belo mundo das aparências, jovens instáveis para doutrinas instáveis, jovens aparentes para aparentes doutrinas. Na política nada aparenta o que realmente é, porque não se apanham ratos sem queijo. Se o jovem gosta de teologia, política ou arte, tem preguiça de se autoeducar ou autoeducar-se, repetindo ideias e chavões de seus tutores. Isso explica por que os doutrinadores escolhem velhos e jovens, porque são carentes. Não é assim? Quando esses jovens, assim como seus professores, sentem-se ameaçados, choram, esperneiam, pois a culpa é sempre do outro. Isso indica a falta de autonomia. Foram instigados por seus tutores a arremedar ideias como títeres, marionetes, fantoches, e não como agentes causadores ou mentores. Kant, como disse mesmo, nos livros, abre aspas, os tutores embrutecem seus gados, no artigo. Os tutores embrutecem seus gados domésticos para que sejam tranquilos para com os tutores e agressivos contra tudo que não foram estimulados, muitas vezes instigado a irem até mesmo contra seus pais, os únicos que poderiam amá-los de verdade. Não acha que a esquerda, mais uma vez, instigou os jovens a um tipo de doutrina, a doutrina da amargura, do desgosto, ou seja, para eles tudo está errado. Tudo é tortura e tudo precisa ser como querem. Em um mundo moldado e dulcificado a seu gosto, sob seu jugo, na sua maneira. Não acha que é mais ou menos isso? Não acha que a juventude hoje em dia caminha dessa forma, nessa direção? Claro, por isso andam sempre em bando, para que o mais forte fale pelos outros. Por isso criam inimigos externos, para justificar seus idealismos, para fortalecer a formação de suas identidades, sua rebeldia contra o sistema, contra o status quo. Esses sujeitos são usados como vanguarda, como testa de ponte para o pensamento revolucionário. Cachaças. Os comunistas persuadem os jovens para que sua menoridade mental em ato perca a sua potência de adulto, prolongando sua lassitude e abúlia. Como diria Aristóteles, cachaças, uma moca, peta, patranha, pataratice, mentira sem fim. Digo, peta, moca, mentira, patranha, uma patranhice sem fim. Kant, o caminho para isso não seria pregar sobre a liberdade,
o autodomínio, o valor próprio, o individualismo, não o individualismo que é vendido por eles, né? Mas o individualismo, o bom individualismo, né? Existe o bom individualismo. Parece que o Estado, para se fortalecer, tirou o amor próprio dos indivíduos, a sua crença na meritocracia, sua crença na verdade. Um grande paradoxo. Nós vivemos o melhor momento da vaidade humana, com sujeitos idolatrando seus corpos, suas coisas, seus pensamentos, suas profissões, dinheiro e até conhecimento terapêutico, religioso. Todavia, escolhem de forma contraditória entregarem todo o resto de suas vidas ao comando do Estado. Contradição, né? Eles querem autonomia e divulgar, mais uma vez, seus corpos, quer demonstrar sabedoria na religião, sabedoria, um corpo sadio, sarado, mostrar que estão bem financeiramente, se gabar das suas profissões, dos seus pensamentos, das suas coisas, um extremo materialismo, né, demonstrar suas coisas, idolatrando tudo isso. E ao mesmo tempo, como toda contradição possível, como se não bastasse isso, com todo esse tipo de pensamento, resolvem, acima de tudo, depender do Estado, entregando então as suas vidas, então, a todo o resto de suas vidas ao comando do Estado, que mais parecem o Leviatã de Thomas Hobbes do que o Zis do livro de Crônicas ou o Beamonte do livro de Jó, né? Fato, o caminho mais seguro, com certeza, é o caminho autocéfalo. Um caminho tortuoso, retorcido, complexo, estreito, cheio de barreiras. A resposta é não, ponto A, e seus tutores ideológicos sabem disso. Os que se convertem são poucos os que por algum motivo atingem a autonomia, o esclarecimento. Eles são ensinados a desejar a revolução sem nunca questionar seus tutores. Tutores desejam a bajulação à louva-miíce, odeiam confronto, porque no fundo são tiranos, mascarados, odeiam a liberdade, preferindo a sujeição de seus alunos, porque são narcisistas. Se pelo menos ensinassem o poder da voluntariedade, fortaleceriam suas relações interpessoais, a busca por independência, seus problemas emocionais, suas incertezas e expectativas. Kant, o lema aqui parece ser o mesmo do seu artigo. Abre aspas, não raciocineis. Então é o que essa galera quer, não pensar, não raciocinar, gosta de tudo mastigado, inclusive os livros. Você pode ver que os títulos que eles costumam ler. Então assim, a leitura, ler é muito bom, eu recomendo sempre a leitura, mas tem que saber escolher, né? Senão não tem valor nenhum, efetivo, né? Valor efetivo. Então, não raciocineis. Que limitação, porém, impede o esclarecimento? Qual que é a sua posição sobre isso? O senhor acha que existe uma limitação inata? O senhor acha que realmente esse tipo de má influência, né? Esse tipo de influência negativa, inclusive dos livros, né? O que o senhor teria a dizer sobre isso? O povo quer saber. Nessa pergunta você me apertou sem me abraçar. Cachaças. O uso público da razão dos jovens deve ser livre, e só ele pode realizar o esclarecimento. Um jovem, sem dúvida, pode adiar o esclarecimento, mas renunciar a ele, quer para si mesmo, quer ainda mais para sua descendência, significa ferir e calcar os pés, os sagrados direitos da humanidade. Kant, estamos já com o tempo limitado, né? Mas a pergunta que não quer calar, vírgula 3 pontinhos. Vivemos agora em uma época esclarecida? Eu acho que estamos vivendo uma espécie de esclarecimento. Já passamos por ele, estamos em uma outra época. O que o senhor tem a dizer a respeito disso, sobre o esclarecimento atual, a época atual? Visto que os espíritos têm
esse poder do alto, né, de observar sempre o ângulo acima, né, dos mortais. Né? Não vivemos em uma época de esclarecimento. Existem muitas tecnologias, muita informação, mas pouco juízo para lidar com essas mudanças. Vivemos a Revolução 4.0, conhecida como Quarta Revolução Industrial, uma convergência de tecnologias com a internet das coisas, com inteligência artificial, com robótica, com o aprendizado das máquinas, Big Data, computação em nuvem, realidade aumentada, realidade virtual, manufatura aditiva, ou seja, as máquinas passaram a habitar entre os homens. Isso significa que precisamos cada vez mais de homens unos, invulgares, singulares. Diferente dos homens medrosos e massificados propostos pelo sistema progressista. Ai, que peninha. Nosso tempo acabou, galera. Infelizmente, nosso tempo é curto e gostaria de agradecer a presença de todos os ouvintes aí, principalmente o nosso convidado. E futuramente, se Deus assim permitir, vamos tratar de outros assuntos, né? Aquele livro tão temido do Reino dos Fins, né? Da metafísica, da fundamentação da metafísica dos costumes. O livro aí tão falado aí, tão temido. Eu demorei 6 meses para entender um pouco, talvez, se eu tenha entendido. Vou buscar saber da próxima vez aqui. Reino dos Fins, boa vontade e tudo mais. Mas obrigado ao Kant pela participação, por ter vindo. Graças a Deus conseguimos a liberação dele. E agradecer muito ao público, né, que tem escutado, visto, acompanhado o nosso canal. Dá um joinha, deixa aquele comentário maneiro. E até mais. Valeu, tá, galera? Muito obrigado aí. E palmas pro nosso convidado, galerinha. Palmas. Eu que agradeço o convite. Voltarei em breve quando o Papai do Céu permitir. Espero ter contribuído para algum esclarecimento. Abraços e obrigado pelas palmas.